Uma empresa pode vender mais, aumentar seu faturamento, fechar o DRE com lucro e mesmo assim estar cada vez mais perto de quebrar. E até parece contraditório, porque a gente aprendeu que se a empresa teve lucro, significa que sobrou dinheiro. Mas se você se basear somente pelo lucro líquido apontado no DRE, ele pode indicar que o negócio foi lucrativo e ainda assim esconder uma situação financeira muito mais preocupante. E é por isso que alguns empresários olham ali para o demonstrativo, eles veem um lucro ali de 20 mil, 50 mil, 100 mil ou até mais e fazem a seguinte pergunta: se a empresa teve todo esse lucro, onde é que está o dinheiro? E em alguns casos a resposta é ainda mais grave. A empresa não deixou apenas de acumular esse dinheiro, ela pode estar ainda aumentando as suas dívidas e ela pode estar se aproximando até de um ponto que ela não vai mais conseguir pagar os seus fornecedores, impostos ou ainda funcionários. Ela pode simplesmente falir. E nesse vídeo eu vou mostrar como que uma empresa lucrativa pode quebrar, quais decisões aparentemente positivas podem acelerar esse processo e por que olhar apenas para o lucro ali apontado no DRE pode levar você a uma conclusão completamente errada sobre a saúde do negócio. Fique até o final e descubra se isso também pode estar acontecendo dentro da sua empresa e o que você pode fazer para se prevenir. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com ênfase em pequenas e médias empresas, e também sou especialista em valuation de ativos. E de volta ao assunto do vídeo então. O primeiro erro acontece quando o empresário olha para o DRE e ele vê ali um lucro, digamos, de 20 mil reais, e ele conclui então que a conta da empresa deveria ter aumentado em exatamente 20 mil reais, ou que pelo menos deveria ter 20 mil reais ali. Só que o DRE não é um extrato bancário, a função dele é outra. Ele mostra se naquele período as receitas da empresa foram maiores que o custo e as despesas reconhecidos. Em outras palavras, ele ajuda a responder se a operação apresentou lucro ou prejuízo. O que ele não mostra sozinho é quando o dinheiro entrou e quando ele saiu. Parte das vendas pode ter sido feita a prazo e ainda não ter sido recebida. A empresa pode ter usado o dinheiro para comprar estoque, pagar financiamento, investir em equipamentos ou até sustentar o próprio crescimento. Ou alguns clientes simplesmente não pagaram em dia as suas cobranças. E nada disso significa que o DRE esteja errado. O problema está em tentar encontrar nele uma resposta que ele não foi feito para dar. O lucro do DRE é uma medida de resultado. Já o caixa é o dinheiro efetivamente disponível para pagar fornecedores, funcionários, impostos e todas as outras obrigações da empresa. E é justamente nessa diferença que muitos empresários ainda se confundem. E para tentar deixar isso mais claro, vamos analisar aí uma empresa hipotética que terminou o mês com um lucro de 20 mil reais, mas na prática ficou sem dinheiro para pagar todas as suas contas. E antes de continuarmos, caso você tenha a curiosidade em descobrir quanto que a sua empresa realmente vale, conheça a nossa plataforma de valuation. A Valutec foi desenvolvida por especialistas e pensada especificamente para empresários e profissionais que precisam calcular o valor de uma empresa utilizando metodologias realmente utilizadas em negociações. A plataforma pode ajudar em situações como venda de empresas, entrada ou saída de sócios, negociação com investidores ou simplesmente para entender melhor o valor do negócio que você construiu. E o link para conhecer a ferramenta vai estar na descrição do vídeo, assim como um cupom de desconto para você utilizar. Ou se você preferir, você pode contratar o nosso serviço tradicional de valuation, no qual um de nossos especialistas realiza pessoalmente toda a avaliação da sua empresa, com base em uma análise detalhada e metodologias reconhecidas, trazendo mais segurança para decisões importantes. O link também vai estar na descrição. Agora, voltando ao assunto do vídeo então. Para entender a diferença prática entre lucro e caixa, imagine uma empresa que vende produtos e acabou de fechar o mês.
mês, onde o DRE simplificado apresentou o seguinte resultado. E agora, com o DRE em tela, à primeira vista parece ter sido um bom mês. A empresa vendeu R$ 200.000, reconheceu R$ 120.000 em custos, teve mais 60 mil em despesas, juros e impostos, somando esses itens no caso, e no final apresentou um lucro líquido de R$ 20.000, e isso representa uma margem líquida de 10%. E se o dono olhar apenas para esse DRE, é natural concluir que a empresa está saudável e que o dinheiro disponível poderia ter aumentado em R$ 20.000. Talvez ele até pense em distribuir parte desse lucro, comprar mais mercadorias ou assumir ainda um novo compromisso. Mas existe uma informação que esse demonstrativo sozinho não está mostrando. E quando analisamos o que realmente entrou e saiu da conta bancária naquele mesmo mês, encontramos uma situação completamente diferente. E antes de continuar, eu queria te pedir uma ajuda de verdade. Produzir um vídeo como esse exige horas de pesquisa, preparação, gravação e edição. E quando você se inscreve no canal, mostra que esse esforço vale a pena e ajuda este conteúdo a chegar até outros empresários, que também podem estar enfrentando esse problema sem nem perceber. E para você são apenas alguns segundos, uns 2 cliques. Só que para nós, cada nova inscrição faz uma enorme diferença e ajuda a manter esse projeto vivo. Então, se esse vídeo está sendo útil, se inscreva agora e curta o vídeo, por favor. Então, vamos voltar para a explicação. Agora, se precisarmos olhar para uma informação que não aparece claramente quando observamos apenas o DRE, a empresa registrou R$ 200.000 em vendas naquele mês. Mas isso não significa que os 200 mil entraram na conta bancária durante o mesmo período, porque parte dessas vendas foi realizada a prazo. Alguns clientes pagaram uma entrada e parcelaram o restante. Por isso, digamos que dos R$ 200.000 vendidos, a empresa tenha efetivamente recebido apenas R$ 80.000 naquele mês. Os outros R$ 120.000 continuam sendo um direito da empresa, e esse valor aparece nas contas a receber e deverá entrar no caixa nos meses seguintes, desde que os clientes paguem nos prazos combinados. E ainda existe o risco de alguns clientes atrasarem ou até mesmo não realizarem o pagamento. Só que para o DRE, entretanto, a venda já aconteceu. A empresa entregou os produtos, reconheceu a receita, os custos e o resultado daquela venda, mesmo que ainda de fato não tenha recebido o dinheiro. E é por isso que o DRE pode mostrar ali R$ 200.000 de receita e R$ 20.000 de lucro, enquanto no fluxo de caixa mostra apenas R$ 80.000 recebidos dos clientes. E o lucro existe contabilmente, mas uma parte dele ainda está nas parcelas que vencerão no futuro. E essa diferença de prazo é importante porque a empresa não pode usar uma venda que ainda não recebeu, seja ali para pagar as contas que estão vencendo hoje. Só que os recebimentos são apenas um lado da história. Agora precisamos olhar para os desembolsos. E enquanto esperava os clientes pagarem, a empresa desembolsou R$ 140.000 para os fornecedores. Desses R$ 140.000, R$ 120.000 estavam relacionados aos produtos vendidos naquele mês. Os outros R$ 20.000 foram utilizados para comprar mercadorias que permaneceram no estoque e serão vendidas futuramente. E esse aumento de estoque não aparece imediatamente como despesa no DRE, porque a empresa ainda possui as mercadorias, mas o dinheiro usado para comprá-las já saiu da conta. Além disso, a empresa desembolsou R$ 60.000 com despesas operacionais, juros e impostos, e ainda pagou R$ 15.000 referentes ao principal de um financiamento. E esse pagamento reduz o saldo bancário, mas não aparece como uma despesa comum no DRE. No resultado, o que aparece como despesa financeira são os juros. A devolução do valor que foi emprestado reduz a dívida e o caixa da empresa. Agora veja o que aconteceu quando colocamos todas essas entradas e saídas no fluxo de caixa. A empresa recebeu R$ 80.000 dos clientes, mas desembolsou R$ 140.000 para fornecedores, R$ 60.000 com despesas, juros e impostos e mais R$ 15.000 com o principal do financiamento. No total entraram R$ 80.000 e saíram R$ 215.000. Isso significa que, apesar de apresentar 20 mil de lucro no DRE, a empresa consumiu R$ 135.000
mil de caixa naquele mês. E se ela começou o período com 100 mil disponíveis, por exemplo, ainda faltariam 35 mil para conseguir pagar todas as obrigações. E sem recorrer ali a um empréstimo, receber um aporte dos sócios ou renegociar algum pagamento, a empresa teria que atrasar algumas contas. E o DRE não estava errado. A empresa realmente apresentou lucro. O erro seria acreditar que esse lucro já estaria disponível para uso na conta bancária. Então, o que aconteceu foi simples. O DRE apresentou 20 mil de lucro no período, mas naquele mês entraram apenas 80 mil e saíram 215 mil. Por isso, o caixa diminuiu 135 mil. Só que isso não significa que todo esse dinheiro desapareceu. Parte ainda está com os clientes, parte virou estoque e a outra parte foi usada para reduzir uma dívida. E o grande problema aqui é que nenhum desses valores está disponível na conta para pagar uma obrigação que poderia estar vencendo hoje. E é justamente assim que uma empresa que pode estar ali apresentando um lucro, possuir ativos e ainda assim começar a atrasar fornecedores, impostos, funcionários e eventualmente quebrar. Tá, mas você pode estar perguntando como que isso pode acontecer com uma empresa real. E o exemplo que acabamos de dar pode parecer até um pouco óbvio ou até um pouco incomum, dependendo de quem enxerga, mas na verdade acontece com bastante frequência. Quem que nunca ouviu falar, por exemplo, de uma empresa que quebrou por justamente estar crescendo rápido demais? A empresa ali vende mais, aumenta o faturamento, melhora o resultado no DRE. Só que uma parte das vendas é feita a prazo, enquanto fornecedores, salários e impostos precisam ser pagos antes do recebimento. E nesse caso específico, quanto mais a empresa vende, mais dinheiro ela pode precisar para financiar a operação. E o mesmo acontece com o estoque. Para atender um crescimento, a empresa precisa comprar mais mercadorias ou matéria-prima. E esse dinheiro vai ter que sair da conta, mas permanece registrado como estoque até que os produtos sejam vendidos. A empresa pode estar ali com seu depósito cheio e ao mesmo tempo sem dinheiro para pagar as contas do mês. E também existe ali os investimentos necessários para crescer, como novas contratações, máquinas, reformas, marketing ou até sistemas. E esses investimentos podem melhorar o negócio no futuro, mas o dinheiro vai sair agora, enquanto o retorno pode demorar meses para aparecer. E outro ponto são os empréstimos e os financiamentos. A empresa pode apresentar lucro, mas usar grande parte do dinheiro para pagar as parcelas de dívidas assumidas anteriormente. E os juros afetam sim o DRE, mas a devolução do principal reduz o caixa sem ser reconhecida como despesa. E ainda existe a tal da distribuição de lucros, onde em alguns casos os sócios podem ver ali um resultado positivo no DRE e entenderem que o dinheiro está disponível para retirada. Só que parte do lucro pode estar preso nas próximas contas a receber, no estoque ou ser necessária para financiar os próximos meses. E no fim, uma empresa não quebra simplesmente porque apresentou um prejuízo no DRE. Ela quebra quando ela não consegue mais pagar as suas obrigações no momento que elas começam a vencer. E o lucro continua sendo bem importante, mas ele não garante que vai existir dinheiro em caixa para poder pagar essas obrigações. E como eu falei anteriormente, parte desse lucro já pode estar ali nas contas a receber, no estoque, nos investimentos e pode já ter sido usado para pagar dívidas. Por isso, além do DRE, toda empresa precisa acompanhar o seu fluxo de caixa e, de preferência, projetando para os próximos meses. E é ele que vai mostrar ali quanto de dinheiro deve entrar, quais contas vão vencer primeiro e se a empresa vai ter recursos suficientes para continuar operando. Agora, faça uma comparação simples na sua empresa. Olhe para o lucro do último período e veja o que de fato aconteceu com seu saldo bancário. E se o lucro aumentou e o dinheiro diminuiu, é importante descobrir onde que esse caixa ficou preso, antes que o problema se transforme em atraso, dívida ou ainda a falta de pagamento. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.